Nós, do Ministério Mulheres em Oração, iremos compartilhar os audiobooks do livro A Força de Ser Mulher, de Lisa Beveri. Eu sou Tatiane Canelhas, de São Paulo, e teremos a participação também da nossa amada Betânia Guimarães, de Brasília. Fique conosco nesses dias. Iremos descobrir como abraçar e expressar plenamente a nossa natureza feminina, algo que Deus lhe concedeu e tanto valoriza em sua vida. É exatamente aí, em aprender a lutar com a força de uma mulher, que a mulher encontra o seu verdadeiro potencial e realização. Vamos lá? Áudio 1, capítulo 1. Você briga como uma mulher? Ei, você briga como mulher? Normalmente essa frase é usada como ofensa, seja como for, se for por um homem falando ou com outro homem. É por um homem falando com uma mulher ou mesmo por uma mulher se referindo a um homem, essa frase jamais será considerada um elogio. E sabe por quê? Porque ela sempre surge como resposta a um golpe fraco, ou até mesmo a ofensa banal. Sendo assim, por que eu estaria incentivando você ou alguém a brigar como uma mulher? Em primeiro lugar, porque aquilo que é um insulto para os homens ou meninos não precisam soar da mesma forma para as mulheres. Mulheres deveriam agir e lutar como mulheres. Mas por alguma razão muito estranha, a maioria de nós preferia ouvir que somos fortes como os homens ou que lutamos como os homens. Será que isso se deve ao fato das mulheres terem desenvolvido o hábito de lutar sempre de uma forma suja? Antes de começarmos, não quero que você pense que sou um tipo de dondoca, dengosa, defendendo a tese de que devemos ser chicotes de fitas de cor-de-rosa nas pessoas. Não, não, essa não sou eu. Gosto de surfar, esquiar e caçar. Moro com 5 homens, viajo por muitos países, na maioria das vezes sozinha. Sou uma sobrevivente do câncer, sou mãe, sou esposa, mas primeiro fui filha. Não estou defendendo a ideia de que devemos adotar um pensamento simplista, nem que devemos fingir ser aquilo que não somos. Mas acho que precisamos questionar este ponto. Por que é uma ofensa quando relacionamos os conceitos força, luta e mulher? Ou melhor, queremos que as meninas e senhoras considerem um elogio se alguém lhes disser que lutam como mulheres. De fato, é bem possível que tenhamos esquecido o que significa a expressão a força de ser mulher. Há tempos tentamos ser fortes como os homens e lutar como os homens, e quando isso não funciona, usamos o artifício do golpe baixo ou até mesmo trapaceamos. Algumas de nós simplesmente se escondem das tempestades e conflitos que nos rodeiam, imaginando que ao agir assim estão sendo femininas e se portando como convém às moças. Outras esquecem algo fundamental. Aquilo que é considerado fraqueza para um gênero, frequentemente é o ponto forte do outro. Então, pense comigo: se ser forte da maneira como os homens são, não deveria ser sempre considerado errado para uma mulher? Um rapaz ganha respeito de seus colegas quando luta como homem. Ele é considerado valente, forte, quando luta por aquilo que é importante para os homens. É admirado por enfrentar grandalhões, proteger as crianças menores, defender a honra e o nome da família. Mas quando um rapaz age da maneira certa, não age da maneira certa, outros zombam deles e os apelidos começam a surgir. Marica, garotinho da mamãe. Com certeza, o rapaz escutará todas essas ofensas se não alcançar o padrão de homem que se espera dele. Tal dinâmica não muda com a idade. Um homem que luta e reage como mulher é considerado fraco ou efeminado. Adultos e meninos deveriam sempre lutar com a força e a capacidade inata aos homens.
Eles são fisicamente mais fortes e, portanto, sabem que esta é a sua vantagem quando há uma luta ou um conflito. Agora, se isso é verdade, o que é a força de ser uma mulher? Diversas questões e conflitos incitam o homem à ira. O que deveria então instigar uma mulher? E como deveria ser a luta de uma mulher se travada de maneira correta? Mulheres e batalhas. Antes de nos aprofundarmos e respondermos a estas perguntas, talvez você esteja questionando se as mulheres realmente deveriam se envolver em lutas e conflitos. Para responder, precisamos voltar à interação original, à razão por trás da nossa criação. Inicialmente, as mulheres não foram formadas para a batalha, mas para nutrir a vida e os relacionamentos. Talvez seja por isso que não lidamos bem com os conflitos. E sendo assim, isso também uma verdade. Será que para a mulher é errado lutar? Não, pelo menos não mais errado do que é para o homem. Nenhum dos dois foi inicialmente criado para a destruição. Ambos foram formados para a multiplicação, para a ordem, para cuidar e desenvolver. E chegará o dia em que as armas serão deixadas de lado em benefício deste mandato divino. A Bíblia diz que as espadas serão convertidas em arados. Dá uma lida, Isaías 2:4. Então, tanto os homens como mulheres voltarão às suas posições originais para um relacionamento dinâmico sobre a face da terra. Contudo, enquanto isso não acontece, nesse exato momento há um problema, um inimigo e uma batalha. Esta responsabilidade e privilégio absolutos eram de Adão e Eva. A terra e tudo nele havia lhe foram confiados. Eles possuíam todos os recursos necessários para gerar o crescimento e manter a ordem, a fim de que todo ser vivo prosperasse. Com a queda do homem, tudo mudou. O domínio se tornou servidão. A multiplicação se transformou em divisão. E a ordem se tornou em caos. O florescer deu lugar à deteriorização, pois cresceram espinhos e cardos nas plantas e as árvores frutíferas. As sementes que geravam vida passaram a lutar por espaço num solo emaranhado com ervas daninhas e uma vegetação rasteira morta. E antes dessa confusão se instalasse sobre a face da terra, o último a ser criado acabou se tornando o primeiro em conflito. Assim, com o cenário montado, a batalha estava prestes a começar. Porém, inimizade entre você e a mulher. Gênesis 3:15. Para compreender melhor tanto a magnitude como a proporção dessa luta, precisamos primeiro definir o conceito de inimizade. Quando li esta passagem, costumava substituir inimizade pela palavra ódio. O problema nessa substituição era que, embora o significado fossem semelhantes, o termo não expressa o sentimento mais profundo de amizade. O dicionário bíblico define inimizade como ódio de raiz profunda e hostilidade irreconciliável. Não confunda inimizade com o termo diferenças irreconciliáveis, que estamos tão acostumados a ouvir nos processos de divórcio. Trata-se de hostilidade irreconciliáveis. Estamos falando de um ódio tão profundo que está destinado não apenas a existir eternamente, mas também a de se aprofundar e expandir indefinidamente. Para entender isso numa linguagem matemática, imagine um ponto de onde saem duas retas ou setas. Uma segue para o oeste e outra para o leste.
As duas viajam em direção opostas, sem a menor possibilidade de jamais se encontrarem. Deus te abençoe e amanhã continuaremos. Um grande abraço.